Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Uma alegria mais uma vez estar nesta casa, adorando o Senhor, junto com os irmãos, para meditarmos na palavra de Deus mais uma vez. Quero agradecer a liderança da Escola Dominical que fez o contato conosco, e em especial agradecer ao meu amigo Pastor Nelson, porque ele tem a chave. Mesmo que a liderança queira, se ele não abrir a porta, tem jeito, né? E o Pastor Nelson, tem hora que ele me deixa assim meio sem jeito, com as pernas tremendo. Eu já chego aqui com a perna tremendo. Quando ele começa a falar, eu tremo mais ainda. Eu fui tocar ali, aliás, fazer um barulho que na verdade eu não toco, né? Para ver se diminuir um pouquinho. Aí ele resolveu cantar, aumentou mais ainda, tremou nas pernas. Mas que bom estar aqui para nós comentarmos a lição desta manhã e aprendermos um pouco mais com o Senhor Jesus Cristo. Estamos encerrando esse trimestre, hoje é a última lição, e um trimestre abençoador, né? Nós temos 4 evangelhos, 3 deles são sinóticos, ou seja, são parecidos uns com os outros, até por causa da direção de cada um deles, né? E cada escritor dos 3 primeiros evangelhos, eles escrevem direcionado ao seu povo, basicamente, e por isso eles utilizam as linguagens mais apropriadas ao entendimento do seu povo. Aquele que precisava de mais explicação, teve mais explicação, como foi o caso de Mateus. O que não dependia de explicação nenhuma, foi logo falando o que ele queria, foi o caso de Marcos. E o que precisava de fazer uma pesquisa antes de escrever, fez as pesquisas para balizar o que ele estava falando, que foi o caso de Lucas. Mas nós chegamos em João já é um evangelho que não é direcionado a um povo, ele é direcionado à igreja do Senhor Jesus. Então, João, com o seu olhar, que nós estamos estudando encerrando esse trimestre, ele tem um olhar, poderíamos dizer assim, mais pelo lado espiritual, porque João já começa o seu evangelho com palavras que o homem natural não consegue entender, né? Ele já começa um enigma. No princípio o verbo para Deus, o verbo, enfim, isso não seria mensagem nem para os judeus, nem para os romanos, nem para os gregos, mas sim para a igreja do Senhor, porque a Bíblia diz que só compreende as coisas de Deus quem tem o Espírito de Deus. E o Evangelho de João, na verdade, é um evangelho destinado à igreja. Então, dos judeus tiram a parte que pertence à igreja, dos romanos a parte que pertence à igreja, de Lucas a parte dos gregos, a parte que pertence à igreja, forma a igreja, e João escreve para esse povo. E é esta mensagem que nós estamos estudando neste trimestre, nós estudamos nesse trimestre. E hoje nós chegamos a esta lição que com certeza é o que todo crente precisa ter dentro de si. Todo cristão precisa ter dentro de si. Como o pastor Nelson falou que está indo para o Rio de Janeiro, eu vou falar do Rio melhor. Lá no Rio de Janeiro tem um povo que diz que é cristão, mas ele nem sabe o que está fazendo na igreja. Porque ele diz assim, irmão, eu estou precisando de uma bênção. Se Jesus acha que eu mereço, que chegou a minha hora, que chegou a minha vez, ele pode me abençoar. Mas se não for, eu fico esperando mais um pouquinho. Você é o tipo de crente que não sabe o que ele está fazendo aqui.
Porque o crente que sabe o que está fazendo, ele fala diferente. Não, peraí, eu venho, sou fiel, eu faço a obra do Senhor, eu defendo o reino de Deus, e agora chegou a hora de eu receber a recompensa. Até porque a Bíblia diz que todos nós temos recompensa por aquilo que nós fazemos para Deus. Então eu tenho que saber, né? Levantei cedo, vim para cá, me preparei para dar uma aula, vou chegar depois e dizer, não sei se Deus vai me abençoar. Eu tenho que saber isso aí, né? Foi isso que o rei Ezequias fez quando ele recebe a notícia de morte. Ele não foi reclamar, não. Ele foi só falar para Deus, ó, tenho sido fiel, tenho sido sincero, feito o que o Senhor mandou, e chorou. Aí o Senhor falou, o homem lá é bom mesmo. Vai mais aí, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Então temos que saber o que nós estamos fazendo aqui, né? Não podemos ser aquele crente meio que inocente, né? Pastor, ora por mim, eu não sei se Jesus vai me abençoar, eu tenho que saber se ele vai ou se ele não vai, né? E aí depende muito da minha situação para com Deus. E esta lição, ela trata exatamente disso, renovação da esperança. Será que eu estou sentado aqui porque eu tenho esperança de ir para o céu? Ou estou sentado aqui por algum outro motivo? Alguns dias atrás, pastor Nelson, eu dei um estudo lá na sede e falei sobre os 5 tipos de Simões, né? A Bíblia fala de vários, eu tirei 5, e cada um Simão representa um tipo de pessoa da igreja. E o último Simão, que talvez fosse aquele que a gente nem queria, que é o Simão Pedro, é o mais interessante, porque de todos foi o que ouviu, atendeu e recebeu a bênção do Senhor. Então, que tipo de crente que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha esperança? Se Jesus vier agora, suba ou não suba? Vou ou não vou? E aí tem que estar definido esse negócio, né? E quem sabe eu posso não terminar de mencionar que ou Jesus arrebata a igreja, ou ele me leva, e eu tenho que estar preparado e consciente, sabendo se vou ou se não vou. Muito bem, então vamos tratar desta lição importantíssima, renovação da esperança. Os últimos versículos da nossa leitura bíblica, ele diz assim: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Na verdade, com estas palavras, nós vamos observar que o Evangelho de João, ele é um Evangelho que não termina, porque se houveram tantos milagres que não deu para escrever aqui, imagine o que Jesus fez nesses 40 dias, dizendo: eu ressuscitei, estou aqui, vim renovar a esperança de vocês. A gente não consegue imaginar. Algumas coisas estão escritas, e por essa a nossa fé já é acrescentada. Imagine se nós soubéssemos de tudo que ele fez nesse período. A verdade prática diz: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. A aparição de Jesus aos homens em Jerusalém lhes trouxe espanto, até que, ao virem seu aspecto físico, convenceram-se de que ele havia ressuscitado. Em toda a narrativa da ressurreição de Jesus, nós vamos encontrar espanto por todos, que tiveram a oportunidade de primeiro estar com Jesus. Como o Evangelho diz que muitas outras coisas foram escritas, provavelmente os que viram depois, estou falando provavelmente como está registrado, estou me baseando no versículo. Então, os outros que tiveram a oportunidade de ver Jesus já não sofreram tanto esse espanto. Mas nós estamos tratando aqui dos primeiros, os principais, aqueles que estavam próximos de Jesus e que
sofreram as duas situações. Primeiro, a tristeza de ver o seu Senhor sendo crucificado, né? E uma esperança não muito firme, porque não era tão firme a esperança. Ele falou que vai ressuscitar. E será que vai? Mesmo eles estando juntos, né? Quando nós discorremos os evangelhos, nós vamos ver que mesmo os discípulos estando juntos com Jesus, eles não tinham total confiança de que Jesus morreria e ressuscitaria. Eles queriam ele ali, transformando água em vinho, providenciando alimento, curando, fazendo os milagres. É isso que eles queriam. Mas essa certeza, essa convicção de que Jesus iria morrer, mesmo ele tendo dito, né, eles não tinham. Tanto é que quando ele pergunta, no capítulo 14, nós já passamos por lá, quando ele pergunta, quando ele fala, ele não pergunta, ele fala, mesmo vós sabeis o caminho, você promete assim, não. A gente não sabe o caminho, nem sabe para onde nós vamos. Aí imagina quem está acompanhando Jesus, vendo tudo que ele fez durante tanto tempo, quando chega no final, não há uma resposta disso. Por isso, Jesus, no capítulo 14, faz uma leitura do coração dos discípulos. Ele não olha para a fisionomia, ele fala para o coração. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, vocês estão aí preocupados, eu estou até tanto tempo falando que eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, eu vim aqui para eles, e vocês estão acreditando? Não se turbe o vosso coração. Eu vou e volto para buscar vocês. Receberam o Jesus ressuscitado depois que eles percebem o seu aspecto físico. Então a Bíblia diz que ele recebe adoração, ele convida Tomé para tocar-lhe, ele prepara comida para se alimentar, e finalmente, diante de tanta incredulidade, ele declara: sou eu mesmo. Então observe a situação, né? É a mesma coisa que a gente hoje diz assim: será que o Espírito Santo está aqui? Né? Então, eu venho para a igreja, venho para a casa do Senhor, adorar o Senhor, e será que o Espírito Santo está? Ah, por quê? Não, porque eu não estou sentindo, se você não está sentindo, o problema não é dele, é seu. Esse é o caso. E era isso que Jesus queria transmitir para todos os discípulos. Se você não crê em mim, o problema não é meu. Eu sou o Filho de Deus. Agora, o problema é seu. Se você crê em mim, então você vai reconhecer que eu sou o Filho de Deus. O que diferencia Jesus nesse momento, da nossa missão, é que agora, ressurreto, ele não está preso às limitações humanas. Então, após o reconhecimento do Senhor Jesus Cristo, vem um outro processo, que é a não limitação de Jesus Cristo nas limitações humanas. Ele chega e sai, aparece, desaparece, está ao mesmo tempo em vários lugares, Isso traz aos discípulos uma certa dificuldade também de entender, porque eles estão acostumados com Jesus que está ali. Para onde você vai? Vou para Galileia, nós vamos também. E agora, para onde você vai? Eu vou atravessar o mar, a gente vai também. Então eles estão acostumados com isso, só que agora, observe lá, daqui a pouco a gente vai falar novamente, mas observe lá no caminho de Emaús. Jesus chega, conversa, fala, eles sentem uma diferença na fala de Jesus e não reconhecem que é Jesus. Isso que estava trazendo essa grande preocupação. Mas, dentro do tema da nossa lição, a nossa esperança, a nossa renovação é que este corpo que Jesus teve após ressuscitar é o mesmo que nós teremos quando estivermos no céu. Uma vez eu estava ouvindo o pastor Antônio Gilberto numa das escolas bíblicas, e ele dizia assim: irmãos, o céu é muito grande, nós não temos dimensão do tamanho do céu, e a Bíblia diz que nós vamos reconhecer o céu. Como é que vai ser isso? Ele perguntava para nós, e ele não respondeu.
Se não for um corpo glorioso, nós não vamos conseguir reconhecer o céu. Nem com toda a eternidade não vamos. Mas Deus já providenciou esse corpo diferenciado, glorioso, porque é isso que a Bíblia diz. Quando nós formos ressuscitados, os mortos ressuscitados e os vivos transformados, receberemos um corpo de glória. Esse sim vai ser suficiente para nós reconhecermos as belezas que tem no céu. E é esse corpo que nós vamos receber quando igual o corpo do Senhor Jesus. E todos nós, segundo a Bíblia, seremos transformados num abrir e fechar de olhos para estarmos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Essa é a nossa grande esperança. Isso que eu contei aqui, mas vou contar hoje uma experiência do meu pai. Ele queria ser batizado no Espírito Santo, crente novo. Meu pai é evangelista. Ele era pastor, presidente de igreja, mas o chamado dele era evangelista. Se ele conversasse, tinha dia que ele conversava comigo, eu quase pedi para levantar a mão de novo, porque era difícil conversar com o velho. E ele disse que queria ser batizado no Espírito Santo, via os outros crentes serem batizados, ele morreu, ele orou, Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Morava só no interior de Minas, e ele deitou-se para dormir. E quando ele começou a dormir, chegou uma plataforma, mais ou menos assim. A plataforma chegou, encostou na cama, e ele foi empurrado para cima daquela plataforma. E quando ele é empurrado para cima daquela plataforma, ela sobe. Quando chegou num lugar muito bonito, ele nunca contou para nós como foi que ele falou: rapaz, por que você não conta assim? Deus nunca me permitiu contar o que eu vi assim. E ele disse que era muito, tudo que ele falava era isso, era muito bonito. E aí uma pessoa, um ser que ele não viu o rosto, não sabia que tinha um ser do lado dele, decepcionou. E ele saiu, mostrando para ele: tá assim, é aqui, são as casas, é aqui, é aqui. E tudo que ele mostrava, ele falava que estava escrito no livro. E meu pai fez uma volta nessa cidade, nesse espaço maravilhoso. E quando ele volta, faz a volta, que chega, ele foi sendo conduzido. Ele não queria ir para aquela direção, mas ele foi sendo conduzido para o mesmo lugar que ele chegou. Aí ele disse para aquele personagem assim: se para ser crente é para quando eu morrer vir morar nesse lugar, eu quero morar agora. Eu terminou de falar isso para o personagem, deu um empurrãozinho para a plataforma desceu. Quando ele acordou, já acordou falando em línguas estranhas. Aleluia. E aí ele contava isso para a gente, e toda vez que ele contava, dá aquela emoção, né? E eu fico pensando: Deus, eu queria pelo menos ver alguma coisa assim, nunca vi nada. Então, meus irmãos, o céu é algo maravilhoso. E só vai entrar lá aqueles que estiverem dentro do contexto desta maravilha. Fora disso não vai. E aí é a minha grande preocupação. Me preocupo todos os dias com isso. Eu não me preocupo: Senhor, será que eu vou entrar no céu? Eu digo para o Senhor: eu quero entrar no céu. Eu quero entrar no céu. Muito bem. A aparição de Jesus Cristo. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa onde estavam reunidos. O comentário começa na segunda aparição, porque a primeira aparição foi apenas para uma mulher.
A primeira vez que Jesus aparece ressuscitado foi para uma mulher. E o comentarista então inicia aqui a partir da segunda vez. E ele chama atenção para esse ambiente. O que acontecia? Lá no sepulcro, o túmulo estava vazio. Mas aqui onde eles estavam cheios de temor, cheios de medo. Porque na verdade eles temiam a perseguição dos judeus. Será que mataram o nosso mestre? E agora vamos pegar também. Não temos o que fazer. Às vezes nós criticamos. Ontem tive uma oportunidade de dar uma aula para os alunos do culto, e eu estava dizendo para eles a respeito de examinar as Escrituras. Por quê? O que nós pregamos aqui no culto não está errado, mas o culto de domingo, de quinta-feira, ele não me permite trazer o tempo, não me permite trazer um exame profundo daquilo que eu me proponho a falar. Só que quem vai falar tem que examinar, que é para não eu vou transmitir uma palavra que eu creio, que eu conheço, que é verdadeira. Nós tivemos um tempo, acho que o pastor Nelson deve ter observado isso aí, que os pregadores que foram surgindo, segundo pregou fulano de tal, não era assim? Eu ouvi fulano de tal falar. Lá no Rio nós combatemos muito contra isso, porque não é o que eu ouvi o fulano falar, é o que eu conheço e creio. É isso que eu tenho que pregar, né? Então, quando nós examinamos, nós passamos, nós transmitimos a verdade da palavra que nós estamos falando. E aqui nós temos exatamente isso. O que estava acontecendo? Lá no púlpito eu vou falar o quê? No púlpito eu vou dizer que o sepulcro estava vazio e que Jesus apareceu aos discípulos e a igreja vai dar um monte de glória e depois eu vou fazer um apelo. Só que quando eu examino, nós vamos observar o quê? Nós temos duas coisas aqui a observar. Primeiro, o sepulcro já está vazio porque Jesus já havia ressuscitado. Só que os discípulos continuam cheios de medo e de temor, porque não estão acreditando na ressurreição. Daí o fato de alguns deles, Pedro foi o primeiro. Olha, não vamos ficar por aqui não. É melhor a gente ser preso como trabalhador do que ser preso como seguidor de Jesus. Vamos voltar para a gente? Era isso que estava dentro deles. Os de Emaús, vamos voltar para casa, a gente vai ficar um pouquinho distante. O viajante diz, só você que está em Jerusalém, ele sabe, mataram o nosso Senhor e nós já estamos indo para casa. Então era isso que estavam cheios, né? E agora, Jesus, nessa situação, nessa condição, ele se apresenta para dizer aos discípulos: ressuscitei, estou aqui, conforme se havia dito. O registro das aparições de Jesus. Entre a sua ressurreição e a ascensão do Pai, que ocorreram no período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. Meus irmãos, hoje eu estou utilizando praticamente a revista. Se os irmãos quiserem falar alguma coisa, estão com liberdade. As aparições começam com Maria Madalena junto ao túmulo vazio. Foi a primeira a vir. Seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Observe que o vazio do cumprimento da palavra do Senhor Jesus Cristo, ele é bem patente no coração dos seus seguidores, dos seus discípulos. Porque as mulheres que foram ao sepulcro e procuraram, depois do primeiro anúncio, procuraram e não encontraram Jesus, e ao saírem, elas ouvem uma voz: vocês estão procurando quem? Elas não reconhecem a voz do Mestre.
Quem é que vocês estão procurando? Elas, ao invés de dizer que estavam procurando Jesus, isso aí faz parte. Diz onde é que foi colocado. A gente quer ir lá só fazer uma visita também, porque assim, sabe, eu sou aquele crente, eu sou aquele crente meio disfarçado, toda a igreja se fervorou, eu saía de fora, eu congrego naquela igreja ali, mas se você quiser saber alguma coisa, vai para o pastor Menos. Era mais ou menos isso que tinha no coração daquelas mulheres. Se o senhor levou, dá para o senhor dizer, essa Maria. Então, esse tempo, né, é um espaço de tempo entre reconhecer a voz e ser chamado, é um tempo que precisa de uma grande meditação da nossa parte. Será que eu reconheço a voz do meu mestre quando ele fala a primeira vez, ou eu vou esperar? Senhor, o Senhor já falou uma vez, confirma. Mais uma vez, Senhor, confirma. Mais uma vez, quando ele acabar de confirmar, aí um já morreu, o outro já acabou, o outro já se perdeu. E o essencial é a confirmação da primeira vez. É o meu Senhor que está falando. Em uma das oportunidades que eu tive para ministrar no culto de libertação, o Senhor falou comigo que não ia curar um paralítico tinha hoje 3 dias de campanha na igreja, era o último dia, e o Senhor falou comigo, não vou curar o paralítico. E eu tinha assim, a fé plena de que Jesus levantaria, porque já tinha acontecido de tudo naqueles 3 dias. Demônios, a primeira pessoa que Jesus curou foi a esposa do pastor, trocou o rim dela. Uns 30 anos depois que eu voltei lá, ela testemunhou, pastor, desde aquele dia eu não senti mais nada, Jesus trocou o rim. E eu achava que Jesus ia tirar aquele paralítico daquela cadeira de roda. Quando eu vou descendo o púlpito, o Senhor fala para mim, não vou curar. E eu não perguntei mais uma vez. Eu já decidi, já que o Senhor não vai curar a pessoa, se o Senhor curar o Senhor Deus, se o Senhor não curar, continua sendo Deus, vamos lá. E cheguei perto do moço e perguntei para ele, você veio aqui para ser curado? Sim. Tem fé para ser curado? Tem. Mas Jesus me falou que ele não vai te curar. E ele olhou para mim e falou assim, poxa, queria ser curado para ir no baile semana que vem. Eu falei, por isso Jesus não vai te curar. Eu poderia ter tomado uma outra atitude. Jesus falou que não vai curar, eu vou orar até que Jesus confirme, e passar a noite toda lá com a mão na cabeça do paralítico. Mas o identificar a voz do Senhor simplifica tudo na nossa vida. Identificou, você já sabe o que vai fazer, independente do que vai acontecer. O que eu ganharia se Jesus tirasse o paralítico da cadeira de roda? Eu continuaria sendo servo de Deus. O que eu não ganharia, ou que eu não ganhei, continuo sendo servo de Deus. De qualquer forma, ele continua sendo meu Senhor. E ele sabia por quê. Então, é isso que nós precisamos e que nós estamos aprendendo aqui nesta manhã. Depois foi a vez de Pedro, e aí dos discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer. Nos discípulos nós vamos falar outra vez aqui sobre eles, nós vamos observar que eles têm um longo período para reconhecer que quem estava do lado deles era Jesus. Ou seja, quando nós não temos, eu quero aproveitar aqui para voltar um pouquinho no tema, quando a nossa esperança é zero, quando nós não temos esperança, nós também não reconhecemos o nosso Senhor. Se eu não tenho esperança, vou reconhecer quem? E aí nós apelamos para tudo, menos para quem pode fazer, que foi o caso dos discípulos, no caminho de Emaús. Eles apelaram para o viajante como se ele fosse um peregrino vindo de Jerusalém, que soube e não estava atento nos acontecimentos de lá. Tudo porque não tinha mais esperança nenhuma. Ele falou que ia ressuscitar,
terceiro dia, até agora não ressuscitou, a gente está voltando para casa, e esse aqui é mais um peregrino que está voltando para casa também. E o pior de tudo, nós pelo menos vimos ser crucificado, e esse camarada está vindo de lá, nem está por dentro da noticiário. E não é assim que acontece com a gente, quando a gente tem esperança zero, né? Ficamos esperando os 5 santos, né? A porta da esperança. Menos de Jesus. E aí a gente se desespera, a gente corre para um lado, a gente corre para o outro lado, né? E não, irmãos, não tem nada melhor do que a nossa esperança firmada na pessoa do Senhor Jesus. Eu acho que essa lição é uma lição de poucas palavras, poucas explicações, mas de muita firmeza para todos nós. Muita firmeza. O meu pai, eu gosto de falar do meu pai, foi ele que me ensinou a ser gente, ser crente, né? Estou aqui por causa dos seus ensinamentos, claro. E um dia ele chega para minha mãe e diz assim: eu arrumo minha roupa que eu estou saindo. Saindo para onde? Ele disse: não sei, mas Jesus mandou sair agora e ir lá para a rodovia. E ela arrumou a marinha dele, pegou a mão e foi para a rodovia. Ficou em pé. E ele disse que de repente veio um carro veloz, enquanto daqui a pouco pisa no freio, vai arrastando, parou lá na frente, deu uma escalera, voltou e perguntou para ele assim: o senhor está indo para o Divino? Divino é uma cidade de Minas, onde eu nasci. O senhor está indo para o Divino? Ele citou. Então eu vou levar o senhor. Entrou no carro. Meu pai entrou no carro. Daqui a pouco o homem começou a conversar com ele. Estava indo para a cidade de Carnaval, uma cidade antes. Estava com hotel, pago, tudo pronto. Ele estava indo para aquela cidade para poder se suicidar. Um empresário, muito rico, mas por causa dos problemas da vida ele ia se suicidar. E meu pai foi pregando. Quando chegou em Carangola, parou na porta do hotel, e o homem falou: deixa eu perguntar uma coisa, era o senhor mesmo que estava em pé lá na beira da pista? Eu disse: por quê? É porque quando eu vi, eu parei porque eu não vi um homem, eu vi um anjo. E é por isso que eu parei lá, porque eu precisava de um anjo para vir comigo. E agora, pelas palavras do Senhor, eu quero dizer que eu não vou me suicidar mais. Eu vou pagar tudo que eu tenho que pagar aqui e vou voltar e vou procurar uma igreja para aceitar o Senhor Jesus. E depois ficou Carnaval. Aí ele disse: agora para onde eu vou? E lá tinha um pastor chamado Pastor Matias, comigo, meu pai. Eu disse: eu vou lá na igreja. E foi. Quando chegou lá na igreja, estava faltando assim 5 minutos para o pregador. Aí o pastor Matias olha lá e disse assim: meus irmãos, eu estava orando para que Jesus enviasse um Tarcísio hoje aqui para pregar. E ele acaba de chegar. Meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Vou parar o relato aqui para dizer que precisamos identificar a voz do nosso Senhor de imediato. Normalmente nós identificamos com dependência. Pode ser até mentirosa. Quando eu falo mentirosa, o que acontece lá? Um monte de profecia mentirosa, não vai receber coisa nenhuma. Mas aí a gente fala assim: foi o Senhor. E não acontece nada. E se for alguma palavra contrária àquilo que nós queremos, aquilo que alimenta o nosso ego, a gente diz: acho que não foi Deus. Quero que Ele confie. Aí aconteceu comigo em Brasília. Eu vou para Brasília pregar. Tinha muitas coisas para fazer, muitas coisas.
consagração de obreiro, batismo, enfim, estudo bíblico, pregar. Era no final de semana, muita tarefa. Quando eu sento para almoçar, chega um irmão e diz assim: Pastor Melquisedeque, Deus mandou dizer que vai acontecer algo na sua casa e você vai ser o único que vai sofrer. No Rio de Janeiro, Brasília, 6 horas de viagem, mais um pouquinho. E aí aquilo entrou no meu coração, eu já não tive nem mais vontade de almoçar. Fui no cantinho e falei: Jesus, eu vim aqui para fazer isso. Eu creio na tua palavra, tira isso do meu coração para eu fazer tudo que eu tenho que fazer. Na mesma hora, eu esqueci, apagou tudo. Cumpri tudo que tinha que cumprir. Vamos embora, e da noite embarcamos, dormimos. Quando o dia amanheceu, aí a responsável naquela coisa. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus que nós viajamos a noite toda e não aconteceu nada, estamos de pé, estamos vivos. Pastor Melquisedeque para orar. Aí eu levantei para orar, lavei a mãozinha na mesma. Pastor Melquisedeque, o Senhor Jesus mandou lembrar o Senhor de tudo que Ele falou na minha casa. Orei. E dali para frente, ele ficou no meu coração: o que eu vou encontrar no Rio? Cheguei no Rio, os filhos tudo em paz, meu pai, minha mãe, tudo em paz. Amanhã, terça-feira, vou para o curso de ler e quero contar para minha mãe, para meu pai, o que Deus fez aqui comigo no Brasil. O que Deus fez no Brasil. Peguei e dormi tranquilo, 4 horas da manhã. Meu irmão chegou assim: Melquisedeque, vim aqui te falar que Jesus recolheu a nossa mãe. Sabe agora para eu contar para ela o que aconteceu no Brasil, né? Mas eu estou aqui trazendo para os irmãos a felicidade de nós identificarmos a voz do Senhor. Eu até podia juntar todo mundo: vamos orar, que eu vi uma palavra aqui que é de Deus, eu não sei se é de Deus, vamos orar. Não acredito, a igreja faz isso, não acredito que eu vim aqui para pregar, para orar, para fazer a obra de Deus, e Deus vai fazer um negócio desse comigo. Ele é Deus, Ele é o Senhor, a glória pertence a Ele. Vamos voltar aqui. Então nós estamos falando aqui dos discípulos no caminho de Emmaus. Só você que é um peregrino não conseguiu identificar. Ó, o senhor vai para mais longe? Olha aí como é que eles estavam longe. A esperança estava longe. O senhor vai para mais distante? É o seguinte: fica aqui na nossa casa hoje. Faz um lanche, dorme. E nada eles manifestam a convicção de ter reconhecido aquele viajante. Na hora da oração, eles simplesmente se identificam: Pai, um dia mais um pedaço, eles chegaram bem tardezinho lá e não reconheceram. Aí quando eles dizem Pai e desaparecem, e nem assim, ó, porventura não ardia no nosso coração. Será que é ele mesmo? Vamos voltar lá para conferir? Onde está a nossa esperança? Seguimos. Os discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente, e aqui nós temos um grande perigo: não está presente na hora que Jesus chega. Nem vou fazer grandes comentários, mas Tomé não estava presente nesse momento. Posteriormente, na presença de Tomé, depois ele aparece aos 7 discípulos junto ao mar da Galileia, quando ele come pães e peixes, né? Ele come peixe assado. Depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores. Dirigiu-se ainda a Tiago, seu irmão, e por fim manifestou pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. A
ascensão de Jesus no Monte dos Oliveiras é um episódio tão interessante que os irmãos observam. Aqui já se cumpriram 40 dias da ressurreição. Jesus vai ao Monte das Oliveiras e os seus discípulos junto com eles, e eles estão olhando para Jesus e o coração ainda não é totalmente de Jesus. Porque se Jesus, durante todo o seu ministério, falou para eles que ele tinha uma missão a cumprir e que ele voltaria, isso estava claro. Esse momento já era para eles estarem tranquilos. É o inverso do que nós vivemos hoje. Porque qual era a expectativa, ou qual deveria ser a expectativa naquele momento? Ele vai subir. Qual é a nossa expectativa hoje? Ele vai voltar. Então, observe que muitos de nós estamos exatamente desse jeito. A gente está aqui, será que ele não vai ser esse ano ainda não? Eu acho que não vai demorar mais um pouquinho. E era o que estava no coração deles. 40 dias se passaram, e vamos ao Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, quando nós estudamos a história sagrada, a gente vê que é um ponto principal no ministério do Senhor Jesus Cristo. E eles vão para lá, e Jesus então está falando, está subindo. A situação era tão difícil, é aqui que eu chamo a atenção para o examinar as Escrituras, que a situação era tão difícil no coração dos discípulos que precisou dos anjos. Por que vocês estão olhando para cima? Qual é a admiração que vocês estão tendo aí? Esse Jesus que sabe aquele crente que eu preguei numa igreja aqui em Lucas, e tinha uma menina lá com problema de fala, ela não falava. E o pastor da congregação na época falou: o pastor vai essa menina aí, não fala aí, e o senhor podia orar por ela. E naquele momento o Espírito Santo de Deus me orientou que não era para orar, era só para mandar a menina falar. E eu fui lá e falei: em nome de Jesus, eu ordeno que essa doença saia e que você fale. Só que ela não falou naquela hora. Mas eu também não tenho tanta preocupação se vai acontecer, não. Eu já fiz a minha parte. No dia seguinte eu recebi uma ligação: pastor Neto, o senhor sabe que a menina fala com uma admiração. Eu fiquei pensando, mas ele não acreditou que Jesus ia curar a menina. E nós vivemos mais ou menos assim. Estamos aqui e não acreditamos que Jesus vai voltar. E precisamos ter essa crença dentro de nós, que nessa manhã é sinônimo de esperança. Jesus está voltando. Amém. Glória a E não precisa de ninguém chamar a nossa atenção. O ninguém aqui, eu estou me dirigindo aos anjos. Por que estás olhando para cima? Qual é a admiração? Este Jesus que foi recebido do céu, você não vai de voltar. E às vezes a gente prega isso, passa como, né? Está certo, não está errado, vou continuar dizendo que está errado. Mas aí quando a gente examina, a gente vai ver que lá por trás tem alguma coisa que precisava que aqueles anjos alertassem os discípulos. Preciosas lições. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. O que estava acontecendo aqui, nesse momento, é que alguns irmãos de Corinto negavam a ressurreição. Por quê? Eles estavam presos às filosofias gregas e aquilo ainda estava no coração deles. Ou seja,
os irmãos não criam na ressurreição de Cristo. E aí trazemos isso para nós hoje. Vã a nossa fé se não cremos na ressurreição de Cristo. Isso aqui é o ponto principal. Alguns pregadores, eu nunca consegui falar isso pregando, até porque eu sou muito ruim de guardar algumas coisas. Mas alguns pregadores, eles utilizam uma dinâmica que eu acho muito interessante. Segundo a mídia, Elvis Presley não morreu. Se ele não morreu, o túmulo dele tinha que estar vazio. Mas todo ano eles vão lá cultuar o Elvis Presley lá, todo dia. E assim, nós temos inúmeros nomes, né? Eu me lembro que o cidadão que nós estávamos trabalhando juntos, tudo que eu falava para ele me retrucava. Tudo que eu falava para ele me retrucava. E ele dizia para mim que o Deus dele fazia também. Eu fiquei indignado com aquilo. Eu trabalhei uma noite inteira nesse homem. E todas as viagens que eu fazia, tudo que eu falava, o Deus dele fazia. Eu já estava agoniado. E na última viagem, eu era novinho, nessa época eu era bem novinho, não sabia o que eu ia fazer. Aí, enquanto ele foi carregar o carro, eu fui rezando para Jesus. E não uma palavra para esse homem. Eu não sei o que eu vou falar mais. Tudo que eu falo, eu esqueci. E aí, o Senhor Jesus colocou no meu coração. Diga para ele que eu ressuscitei. Aleluia. E aí, quando eu fui falar para ele, porque o meu Deus, ele era muito distinto. Meu Deus faz isso, meu Deus. Foi que é um detalhe. O meu Jesus ressuscitou. É disso que não dá para falar mais nada. Então, o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Os irmãos estavam apegados nos ensinamentos filosóficos dos gregos. E os gregos, nós sabemos que eles, dentro da sua filosofia, tentavam naquela época e tentam até hoje, desmistificar esta obra do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição. E Paulo, então, se levanta e fala para os irmãos de Corinto: meus irmãos, se nós não cremos na ressurreição, de que adianta servirmos a Deus? De que adianta? Então, o ápice, nós vamos ter debates, né? Nós vamos ter debates, nós vamos enfrentar todo tipo de gente, as mais diversas religiões e filosofias, e todas elas terão algum argumento para nos confrontar. É por isso que o crente não discute religião, o crente prega o evangelho, e pronto, acabou. Mas vai chegar um momento que é o principal. Qual é o principal? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é a garantia da nossa vitória. Foi por isso que ele escreve lá aos Coríntios também. Ele diz lá: ó morte, onde está a sua vitória? E aí a minha vitória está exatamente porque o Senhor Jesus venceu a morte. Aparição de Jesus. Está na hora já? Não? Quero ver um pouquinho, pastor Nelson? Então vamos lá. Aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Agora nós vamos ver que o medo deu lugar à esperança. A cena dos discípulos no caminho, dos dois discípulos no caminho de Emaús, ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores pela morte, que renova a nossa esperança e afasta a desesperança. Muito bem, se nós não temos esperança, vivemos triste, sempre vai ser assim. Não tem meio termo nisso, né? Eu não conheço nenhum crente que diga: não, estou mais ou menos alegre.
Então, se é desse jeito, ou eu estou alegre, ou eu estou triste, porque o mais ou menos alegre não existe. É igual um meio cheio. Não existe. Então, não tem meio cheio. Ou está vazio, ou está cheio. Aí então, o que acontece? Os discípulos do caminho de Emaús, desesperançosos, eles estavam o quê? Tristes. Realmente tristes. Não é mesmo o que acontece com a gente? Quantos de nós, mesmo servindo ao Senhor, vivemos num estado de tristeza? Vivemos num estado de tristeza. E isso é estampado assim rapidamente. Tem aquele que não se conforma, não sou servo de Deus e não me conformo de viver com essa vida. Então ele não está alegre, está triste. Quem é que nos domina? Quem é o nosso Senhor? A gente fala assim, Jesus é o meu Senhor. O que significa a palavra Senhor no original? Senhor significa aquele que está dentro de mim para que eu faça a sua vontade. Então, se eu vivo dessa forma, é porque é a vontade do meu Senhor. Eu estou falando aqui no âmbito espiritual, por exemplo. Assim, daqui a pouco, pastor, eu sou pobre, então eu não vou fazer mais nada porque Jesus quer que eu seja pobre. Não estou falando isso, não. Eu estou falando aqui no âmbito espiritual. E aí, o que acontece? Jesus é meu Senhor, Ele tem que eu vivo assim. O que você faz para melhorar a sua vida diante de Deus? Para ter alegria em servir a Deus, para ser aquele servo que demonstra a sua condição de servo de Deus. No princípio do ano passado, eu recebi um diagnóstico do médico aqui de Lucas. O médico chegou para mim e disse assim: o senhor está com AIDS. Como eu não tinha nada que pudesse dizer, eu nunca me operei, nunca fiz transfusão de sangue. Está quieto. Todo mundo entendeu, né? Eu não tinha nada para justificar esse diagnóstico. E o médico fala isso para mim, olha para o cara e diz assim: o senhor não vai se apavorar? Eu falei: vai apavorar porque já falou que eu estou com ar que fez comigo. O que eu tenho que fazer daqui para frente? Mas o senhor é muito tranquilo. Eu não tenho que me apavorar. E ela disse: o senhor pode fazer um exame particular? Eu posso. Eu encaminhei, fui no laboratório. Fui até uma irmã da nossa igreja, lá da sete, que não entendeu. E ela disse assim: eu fiz o exame umas 2 horas da tarde. Se não for 7 horas da noite, o senhor pode entrar nesse site aqui e está o resultado lá. E esses 7 horas da noite ficou 15 dias. 15 dias. Só quem sabia disso? O médico, eu e minha esposa. E aí, eu tinha a responsabilidade lá no meu serviço de dirigir os cultos. Como eu era novo na secretaria, eu não sabia quem é que eu ia convidar para dar a palavra. E foram 15 dias, 2 segunda-feiras, e eu dei a palavra as 2 segunda-feiras. E o povo gostou da palavra, aquela coisa toda. Quando foi na terceira segunda-feira, aí chegou o diagnóstico, não tem nada. Aí quando chegou na terceira segunda-feira, o secretário falou: pastor, pode falar de novo? Aí eu fui falar, e fui contar a vez. O secretário olhou para mim e falou assim: como é que é? O senhor assim, e o senhor não falou nada aqui para a gente, não mudou o cara? Não digo isso. Com AIDS ou sem AIDS, eu continuo sendo servo de Deus. Como eu sabia que eu não tinha, ficou mais tranquilo. E aí o médico disse: não foi um engano nosso e tal. Aí alguém me falou assim: não, vai lá, coloca na justiça. Eu disse: para que colocar na justiça se a bênção foi minha? A bênção foi minha que recebeu a bênção. E quem está contando o testemunho aqui sou eu, não é o médico. Não é a justiça. Olha que bênção eu recebi da parte de Deus. Mais uma experiência. Queridos, precisamos ter alegria em servir ao Senhor em qualquer circunstância. Não só alegria em servir, mas transmitir a alegria. Eu preguei aqui um dia e falei: eu sou do tempo de cumprimentar o porteiro, curava o enfermo. Mas por
porque ele vinha de casa alegre, ele servia a Deus com alegria. Hoje a gente serve por obrigação. Doutrina do pastor Nelson, mas eu preciso falar isso. Por obrigação, né, pastor? Por obrigação. Se eu não tiver na porta, o pastor vai me chamar a atenção. Antigamente era assim: eu vou chegar cedo porque Jesus me chamou para tomar conta da porta. Glória a Deus. É o privilégio. Privilégio, privilégio. E aí esse privilégio transmite alegria. E quando transmite a alegria contagia. A alegria verdadeira, a alegria do céu é contagia. E aí aperta a mão do porteiro, Pai do Senhor. Não fico nada agora. Porque o porteiro tinha dor de cura? Não. A alegria do Senhor que estava na vida dele te contagiou e o milagre aconteceu. Aleluia. Vamos seguir aqui. A tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos, lhes trouxe a paz. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado e promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis, conseguimos manter a nossa capacidade e nos alegrar no Espírito de Deus. Eu estava internado quando eu me fartei, e chegou lá a irmã, eu já falei isso aqui, estou repetindo. E a irmã chegou lá para orar por mim. Posso orar pelo senhor? Pode. E ela começou a orar. Orou, fez uma oração comigo. Senhor Jesus, eu te peço, manda essa enfermidade para o quinto dos infernos. A Sheila já segurou meu braço. Aí, outra irmã se localizou e disse: não, pastor, me diz uma coisa, o que essa enfermidade vai fazer no quinto dos infernos? Porque demônio não fica doente, diabo não fica doente. A Bíblia diz que enfermidade é porque nós somos frutos do pecado. Então é para nós mesmo, nós estamos pagando o nosso preço. Se ela for lá para o quinto dos infernos, como é que vai ser? Pastor, irmão, é porque a gente tem que orar assim, quando vem ela vai para longe. Não vai ficar tranquilo. Se ela sair de mim, vai pegar na senhora. Irmãos, a alegria, a certeza, a convicção nos dá essa tranquilidade. Pastor, pastor, se me faltou essa coisa do diabo. Não, irmão. Eu tenho 66 anos de idade. Eu trabalho desde criança, desde 11 anos de idade eu trabalho. Vivo na correria, pregando a palavra. O organismo já está desgastado. Alguma coisa vai acontecer. É a Bíblia que diz. Não sou eu, não é a Bíblia. Se alguns pela sua robustez, será que eu tenho robustez para passar dos 70? Hoje eu tenho 66. Certo? Eu posso não chegar, já está decretado aqui pela palavra de Deus. Então a minha confiança, a minha esperança me dá alegria e convicção plena de que eu estou dentro do momento que Deus quer que eu tenha. Glória a Deus. Nem que o teu cabelo é a palha do que corrigiu. já foi. Pastor Nelson me alegrou. Ponto de número: esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes do Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto à fé e do amor. Lá na carta aos Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13, e Paulo coloca no mesmo patamar esperança, alegria e amor. As três estão no mesmo patamar. Então, a alegria deve ser o nosso, vamos falar numa linguagem bem popular, o nosso carro-chefe. Em qualquer circunstância, estou alegre. O que está acontecendo? Não, vai acontecer o que for. Estou alegre com Jesus. E através desta alegria, nós vamos vencendo todas as
provações. Aparição de Jesus, convicção fortalecida. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida dos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Aqui nós estamos diante de uma palavra que traz para nós um alento. Ou seja, a dúvida de Tomé, a permissão que Jesus Cristo deu a Tomé. Os irmãos observam que a permissão que Jesus Cristo deu a Tomé, ele não deu às mulheres lá. Não me detens, não me toques. Lá foi essa palavra. Agora aqui, ele fala diferente. Toca aqui. Isso aqui tem uma grande importância quando nós estamos examinando a Escritura. Por quê? Este episódio ocorrido com Tomé elimina toda a dúvida da ressurreição de Jesus Cristo. Toda a dúvida. Eu só fico triste com o pregador que diz que Jesus foi para o céu e levou para lá as marcas da cruz. E dá um pouco de cristão. Não sei se está acontecendo, pastor Castro. Dá, pastor. Mas Jesus subiu para o céu. Aí eu fico preocupado. As marcas da cruz, elas têm um grande valor. Mas para quem? Para nós. Se ele recebe um corpo glorioso, e a Bíblia diz que esse corpo glorioso é um corpo que não tem marca, então ele não chega lá com marcas. Ao contrário, João viu diferente. Quando João vê Jesus lá no céu, naquele episódio do capítulo 5 do Apocalipse, ele chora porque ninguém consegue abrir o livro, e alguém diz assim: não, tem gente que para abrir esse olha ali, o cordeiro que foi morto, mas está vivo para todo sempre. Aleluia. Fortalecimento da fé. Anteriormente cético, incrédulo, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Eu quero acreditar que ao final dessa lição hoje nós possamos fazer essa mesma declaração. Não, pastor, mas eu sou crente já há 155 anos. E eu vou dizer que eu sou há 156. E que hoje eu preciso fazer essa mesma declaração. Senhor Deus meu. Essa é a maior declaração de reconhecimento da soberania de Deus em nossas vidas. Apesar de nós termos aqui Tomé, o discípulo duvidoso, precisou de tudo aquilo, mas por trás disso tem uma lição muito grande para nós. Aqui elimina toda e qualquer dúvida acerca da ressurreição do nosso Senhor. E essa declaração, ela foi feita por poucas pessoas fizeram essa declaração. E aqui nós estamos diante de Tomé, que reconhece. As mulheres, quando falam com o Senhor, o sepulcro, Senhor, se tu levaste daqui, tu não tinha, elas não estavam exprimindo nenhum sentimento. Agora Tomé diz: me perdoa. O que foi que eu fiz? Eu tinha que ter acreditado na primeira. Por que é que eu esperei tanto tempo para crer que tu és o meu Senhor? Isso foi o que Tomé estava dizendo. Fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado, baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta é a doutrina essencial do apóstolo Paulo. Durante todo o ministério de Paulo,
ele falava de tudo que nós sabemos, mas ele tinha dentro de si a essência da ressurreição de Jesus Cristo. E não só tinha a esperança, como ele tinha a certeza de que ele, por causa da ressurreição de Cristo, também ressuscitaria. Foi por isso que ele deu aquelas declarações, várias declarações, e uma delas: em nada tenho a minha vida por preciosa. Por isso que ele disse: gastarei e deixarei de gastar no amor do Evangelho. Foi por isso que ele disse: quando eu recorri ao Senhor, ele disse: a minha graça te basta. Porque conhecedor deste mundo como Paulo, poucos conhecem. Autoridade para fazer e desfazer como Paulo, poucos têm. E de repente ele tem que se dobrar a um clarão. O texto diz que ele caiu por causa do clarão, que para ele não era nada. O que era um clarão para Paulo? Nada. Só que aquele clarão era totalmente diferente. Torrou seus olhos. E no clarão vem uma voz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando ele vai se defender das acusações, quando ele vai se defender, ele diz mais ou menos assim: ó, vocês não estavam lá. Quem viu o clarão fui eu. Quem caiu fui eu. Quem ouviu a voz fui eu. E quem ficou cego fui eu. Essa foi a defesa dele. Ele tinha muitas condições de se defender, mas ele preferiu se defender dentro da esperança que o movia para pregar a palavra de Deus onde quer que o Senhor mandasse. E aí tivemos certo. A convicção é grande, a esperança é grande, a experiência ainda é maior. O que nós vamos fazer nesse ano? Será que nós, aqui, do Menino Deus, hoje eu sou o menino aqui para bastante. Obrigado. Será que nós temos essa mesma quantidade de convicção para apresentar no momento em que nós formos inquiridos? Não me contaram, fui eu que vi. Não me contaram, fui eu que caí. Não me contaram, fui eu que fiquei cego. E é por esse que não me matou. É esse que ele está dizendo. Ele podia ter me matado lá. Eu estou perseguindo o povo dele. Ele não me matou. Ele me escolheu para levar as pessoas. Aleluia. Deus está falando conosco profundamente aqui nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A nossa esperança precisa sim ser fortalecida a cada dia. Eu costumo falar, e a gente ouve assim, salvação é todo dia, mas antes desse todo dia da salvação, a esperança tem que estar na frente, porque sem esperança ninguém caminha em direção à salvação.
Então a nossa esperança precisa ser renovada todo dia. Vamos à conclusão. Durante esse trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas é igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo, e por conseguinte, a fonte de toda salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu o seu evangelho, para que possais, o último versículo da nossa leitura bíblica, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes tenhais vida em seu nome. Encerro aqui com um alerta. Eu tenho visto nesses últimos dias na nossa mídia algumas pessoas que se dizem intérprete das Escrituras. Com certeza o pastor Nelson deve estar acompanhando isso também. Tentando sutilmente, quando eu era criancinha, eles falavam que o diabo usa sapatinho de algodão, né? A gente escutava muito isso, até o Corinho cantando, pois ele usa sapatinho de algodão. Só que hoje, ele não usa mais sapatinho de algodão. Ele mudou de estratégia. Com o sapatinho de algodão, porque ele vem separado, ele vem de longe, e aí ele vem devagarinho. Só que hoje ele não está fazendo isso, ele está do nosso lado. Ele se faz de nosso amigo para tentar derrubar a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança. Então nós estamos hoje com uma avalanche de pessoas esse sistema da mídia de 15 segundos, esses spots que soltam, e muitas pessoas dizendo, você pensa que a Bíblia está dizendo isso? Não, a Bíblia quer dizer isso. E isso tem levado a receber várias ligações de pessoas que me pedem explicações de alguns textos. E esses dias eu disse, irmão, deixa eu falar uma coisa, não podemos confundir a ação do diabo com a evolução do conhecimento. A evolução do conhecimento, ele nos traz firmeza. A ação do diabo nos traz dúvidas. E o que está acontecendo hoje é o aumento de dúvidas por causa destas pessoas. Os marcos que nos trouxe até aqui, e eu não conheço ninguém que diga que estes marcos tenham sido deteriorados em nenhuma situação, é o que vai nos levar ao céu. E foi isso que o apóstolo disse: se alguém aparecer pregando um outro evangelho que não seja o evangelho que nós pregamos, que seja considerado anátema, ou seja, maldito. Então o evangelho que nós conhecemos, que nos tirou a alegria que nós temos, pastor Nelson, que silêncio que está aqui. Só que esse silêncio, para mim, pastor Nelson, está aqui, me transmite uma alegria muito grande. Porque eu posso ver cada um irmão meditando naquilo que Deus está falando conosco, e me transmite a alegria dessa esperança que nós estamos vivenciando nesse dia. Então, que falem outras coisas, que falem o que quiserem, mas a nossa fé está firmada na palavra de Deus. Podemos orar? Aleluia. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que possamos sair daqui dizendo: Deus meu, Senhor meu. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesta manhã. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse dia. Te adoramos, Pai, pelo teu Espírito Santo. Operar conosco de forma tão especial. Querido e eterno Deus, nós te louvamos nesta manhã por esse privilégio, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, ministrando a tua palavra, recebendo do teu Santo Espírito o conforto, a alegria e firmando a nossa esperança na tua palavra, esperando ansiosamente o dia em que o Senhor venha nos arrebatar, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhos presentes nesta manhã aqui. Que o teu Santo Espírito continue falando profundamente em nossos corações, e que a nossa esperança seja a cada dia renovada, aleluia, renovada, porque cremos, ó Deus, na vitória completa pela ressurreição do teu Filho Jesus Cristo. Aceita a nossa oração, continua conosco, o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, poder se sentar. Muito obrigado, pastor Nelson, muito obrigado, presbítero Fábio, por esta oportunidade tão especial que o Senhor nos concedeu.